Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou fazer diferente. Vou filmar o vídeo avisos, porque o vídeo avisos não, o desafio da semana, porque tem bastante coisas e são bastante complexas. E eu queria dividir isso com vocês. O que o Espírito Santo tem me falado, o que ele tem me mostrado, eu queria falar isso com vocês. Não se assustem com a minha beleza, com o meu encantamento, tá? Mas eu sou isso aí, essa perfeição que Deus me fez. Brincadeiras à parte, vamos lá. É, esse, esse, esse desafio da semana, ele tá indo um pouco tarde, porque essa semana foi uma semana muito conturbada, com febre, com feriados, enfim, foi meio punk. Mas assim, é extremamente intencional pro nosso encontro no sábado. Para chegarmos lá aquecido, para o nosso treinamento no sábado, para chegarmos lá aquecidos, para chegarmos lá tinindo. E isso vai ajudar bastante, tá bom? Se quiserem colocar um nome no desafio da semana, é esse. Estamos entregando a Deus o que é de Deus? Como assim, Thiago? Isso tudo vem de uma sequência de desafios da semana, onde nós descobrimos nosso propósito, onde nós descobrimos nossa função, nossos talentos, nossos dons, tudo isso. E nós estamos entregando a Deus o que é de Deus, realmente é de Deus, como Jesus falou, dá a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. E nós estamos fazendo isso. Nós sabemos que nós entregamos o dízimo. O dízimo é o nosso tesouro, né? E agora pensando no dízimo, a gente vai trazer para nossa vida. Cada dia nós temos 24 horas, correto? E dessas 24 horas, você está entregando o seu dízimo do tempo, do seu tempo. Tiago, que loucura. Então, que loucura é o que nós temos feito com nós mesmos. Nós temos sonegado Deus, nós falamos que amamos a Deus e colocamos Deus à frente de tudo, e nas nossas atitudes nós sonegamos o nosso chamado e tentamos decidir as coisas pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias forças, né? Eu anotei alguns pontos aqui, alguns trechos, e que eu acho que vai ajudar a gente a se aproximar de Deus. Que o grande objetivo é isso, a aproximação de Deus, estar próximo, estar junto a Deus, tá? Primeira coisa, o devocional. Esse devocional que muita gente fala e pouca gente conhece o que é tempo com Deus, um tempo de qualidade com Deus. Igual, às vezes você sai para jantar com seu marido, às vezes você sai para jantar com um amigo, com uma amiga que seja, o seu namorado que seja, e vocês conversam durante horas a fios, e isso é um tempo de qualidade. Vocês assistem um show, vocês vão no cinema e depois vocês comentam. Isso é um tempo de qualidade. E a gente só tem esse tempo de qualidade a partir do momento que nós adquirimos intimidade. E intimidade a gente adquire frequentando, indo, buscando. Né? Como eu vou buscar, Thiago? Como eu vou buscar? No vídeo que eu pus do Jesus Cop, desculpa, o Douglas Gonçalves, ele explica passo a passo como fazer um bom devocional. E aquilo é perfeito. Assim, se você tem dificuldade, se você tem alguma dificuldade, não, não existe caminho curto. Vou cortar o caminho. Sabe aquela coisa que a gente fala? Vou cortar o caminho. Vamos pegar um atalho por aqui, o atalho da Chapeuzinho Vermelho. Não existe. Não existe. Sabe? A gente só vai buscar. E cada vez mais, o segredo é que quanto mais íntimo nós estamos, mais fácil nós acessamos. Né? Mais fácil nós acessamos a Deus. Quem é casado sabe bem o que eu estou falando. Tirando alguns casos, né? Não vou citar nomes, para não comprometer. Assim, o marido liga, a pessoa atende. Por quê? Sabe que é algo importante.
sabe que é algo necessário. A esposa liga, o marido atende, porque sabe que é algo diferente, entendeu? Então, isso adquire, por quê? Intimidade. Meu, a Tati tá me ligando. Você já pensa um monte de coisas, né? Será que aconteceu alguma coisa? Será que o Aaron tá bem? Será que ela tá bem? Precisa de alguma coisa? Ela com certeza vai pedir para me passar no mercado, com certeza vai pedir para me passar no açougue, já tô no meu caminho. Alguma coisa assim, entendeu? E o devocional é muito importante que nós temos essa intimidade, nós encurtamos a distância. Então, procure e lembra, Deus, ele te conhece na sua essência. Então, no seu canto de intimidade, se você quiser dançar, você dança. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser rir, você ri. O que você quiser fazer, você faça. Porque Deus te conhece na intimidade. Nós não precisamos esconder nada, porque não conseguimos esconder nada dele. Tá? Tempo de oração. Para nós cristãos, tempo de oração deveria ser algo rotineiro, sabe? Deveria ser algo rotineiro, assim, levantar cânticos espirituais, orar, interceder um pelo outro, justamente pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de estarmos baseados em Cristo. E Cristo, ele fazia isso, ele orava, ele curava, ele edificava as pessoas, e é isso que nós temos que fazer. Porque às vezes nós estamos tendo muita teoria da Bíblia, nós estamos lendo muita Bíblia e pouca intimidade. Pouca intimidade por quê? Porque você não está fazendo, porque você está se bloqueando a fazer algo, a orar por alguém, tudo isso. E assim, o tempo de oração em línguas, ele é muito importante. Em Paulo fala que para enriquecer, não é bom orar em línguas na igreja quando não tem ninguém para traduzir. Mas no seu secreto, imagine assim, você me vê desse tamanho e quando eu oro em línguas, eu fico muito maior, muito mais forte. O meu espírito se aquece, o meu espírito cresce, entendeu? E com um detalhe, o inimigo, ele não sabe o que você está orando quando você ora em línguas. Ele não tem esse discernimento. Então, o quão importante é nós orarmos em línguas, principalmente em batalhas espirituais, propósitos que nós fazemos. E assim, eu orar em línguas eu acho muito importante, principalmente quando nós estamos em jejum. Porque quando estamos em jejum, nós estamos mais vulneráveis. E você passar esse tempo em oração, em línguas, ele edifica o seu espírito. Ele edifica o seu espírito e afasta o espírito inimigo. Então é um tempo, às vezes, eu não consigo fazer jejum, eu não consigo fazer nem meio-dia de jejum, porque eu fracasso por causa disso. Talvez seja porque você não está orando em línguas, sabe? Tiago, eu não sou batizado no Espírito Santo, como tem o caso aqui na nossa equipe. Não tem problema, levanta cânticos espirituais. Como é isso, cânticos espirituais? Eu gosto muito de cantar agradecendo a Deus. Começar agradecendo pelo meu dia, o quão importante ele é na minha vida, para ele derramar o amor ágape em mim, para eu reconhecer o amor dele nas pequenas coisas. E assim você vai. Levanta cântico, mesmo que você seja desafinado, mesmo que você não tenha ritmo, que é o meu caso, nos dois situações, eu sou desafinado e não tenho ritmo, mas vai aumentando, porque quanto mais você vai fazendo, mais íntimo você vai ficando e mais forte você vai ficando nesse âmbito, tá? E vamos lá, terceiro, exercer meu chamado. Exercer meu chamado, isso é uma coisa que nós estamos nos apegando. O Espírito Santo, na verdade, ele está me incomodando muito. Por quê? Porque eu tenho, às vezes nós conversando, eu falo com a grande maioria do grupo, quem me atende, né? E fala, Tiago, eu não tenho conseguido exercer meu chamado.
Primeiro, nós temos que ter a consciência que nós somos a igreja, onde nós estivermos. O Espírito de Deus, ele habita em nós, está em Atos. Nós temos a unção necessária, porque ele habita em nós. Então, lembrando, você não está conseguindo, por quê? Já que a gente tem a unção, já que a gente tem o Espírito de Deus, será que você está deixando o seu ego te dominar? E aí eu vou mais além. Vou mais além. Como está o seu cumprir o seu propósito, o seu chamado dentro da sua família? Às vezes, tem esse mais dois tópicos, né? E o último é orar. Eu já vou puxar um link aqui do orar. Às vezes, o meu chamado é ser um intercessor. Um intercessor em oração, um cara de cura e libertação. E assim, eu não tenho orado pela minha esposa. Eu não tenho guerreado em favor da minha esposa e dos meus filhos. Por quê? Porque talvez eu esteja esperando um pastor vir, o pastor César, por exemplo, vou citar o nome dele aqui, que é o nosso pastor das áreas executivas, vir e falar assim: Tiago, a partir de hoje você vai orar pela sua família, você vai ser o intercessor da sua família. Não, eu não preciso disso, porque a Bíblia já me deu essa autoridade. A Bíblia já me deu esse chamado. Quando eu decido obedecer a Cristo e ser igual a Ele. Então ela já me deu isso. Ela já me deu essa autoridade. Então você tem que buscar cada vez mais isso. Você tem que... e principalmente você busca o que está te impedindo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que quem fez o Caráter de Cristo, o curso da Zoe, vai saber do que eu estou falando, é a autoanálise, sabe? O que está me bloqueando a orar pela minha esposa, por exemplo, pela Tati? O que está me bloqueando é isso? E eu começo a orar, e eu começo a refletir sobre isso, e eu começo a escrever. E às vezes no começo não tem nada com nada e é o Tiago que está escrevendo, mas depois começa de uma tal maneira que na hora que eu paro para ler, eu falo assim: meu, não fui eu que estava aqui, e eu consigo corrigir o que estava falhando, entendeu? Então fica mais uma dica: faz a sua autoanálise. O que está te boicotando, o que está te impedindo? É seu ego? Eu não estou preparado? Calma. Peraí, você não está preparado? Você tem o Espírito de Deus que mora em você. Você já aceitou Jesus, ele mora em você. A Bíblia fala que você tem a unção para isso. Então, peraí, não depende de mim, mas depende dele. E é isso que nós temos que ser, ferramentas na mão dele. Deixa ele vir com a sua unção, deixa ele vir com a glória dele. Ele que faz o milagre, ele que faz a cura, ele que faz nascer a orelha, ele que faz nascer a perna, ele que tira a febre do corpo. E não é o Tiago, não sou eu, não sou com as minhas próprias mãos. Então, e outra coisa, se eu orei pelo Tiago, o Tiago está com febre, eu orei por ele, e ele continua com febre, Deus deixou de ser Deus por causa disso? Porque eu orei. Talvez o Tiago não tenha sido atendido porque ele não pôs fé, ele não tenha fé suficiente. Talvez o Tiago não tenha sido atendido porque ele não está aberto ao processo e ele continua sendo tratado ainda o processo que ele tem que ser tratado. Então, não limite Deus, apenas cumpra o que ele te pede. Cumpra o que ele te pede, o que você nasceu para ser. Seja só isso. Não preciso querer ser mais. Eu quero ser. Quando eu chegar na posição do Teófilo, eu começo a orar por eles. Quando eu chegar na posição do pastor César, eu começo a fazer as coisas. Gente, Jesus, ele passou um processo de 33 anos até ele começar o chamado dele. Tá? Davi foi a mesma coisa. José foi a mesma coisa. Moisés foi a mesma coisa. Todos os grandes nomes da Bíblia passaram por processo, porque nós somos diferentes. Quem somos nós na fila do pão?
tá bom? E, e esse aqui, que eu acho muito importante, eu deixei por, assim, por final, porque ele mexe muito comigo. Estou sendo Jesus no meu ministério? Qual é o seu maior ministério? A sua família. Ah, eu não sou casado. Tudo bem, mas você é cristão. Você pretende casar, porque você está indo na contramão do que você está lendo. Senão, você já está orando pelo seu marido, pela sua esposa, você já está orando pelo seu filho, você já está intercedendo pela sua família, pela sua casa, pela sua vida. Você já está intercedendo, sabe? E porque às vezes, e outra coisa, quando nós entramos num casamento, numa vida assim, uma vida de ministério, assim, de família, muitas coisas nós colocamos a dependência do outro, do seu companheiro, de quem está lado a lado, caminhando com você. Isso é o nosso maior erro, porque as coisas dependem única e exclusivamente de nós, da nossa intimidade, do nosso devocional, lá em cima, nosso primeiro item, nosso tempo de oração, exercer o nosso chamado. Depende única e exclusivamente de nós, porque se eu falhar no meu devocional, no meu tempo de oração e sonegar no meu chamado, a minha família vai ser prejudicada, então eu não serei Jesus na minha família, o meu bairro será afetado, o meu condomínio, o meu bairro e todos no meu trabalho serão afetados porque eu não estou fazendo o meu chamado. Eu não estou tendo tempo com Deus, não estou tendo o tempo de oração, eu estou sonegando o meu chamado. Então, olha o efeito em cadeia que você gera colocando motivos para não fazer a vontade de Deus na sua vida e na vida das pessoas. Então, é um efeito em cadeia. Sabe o dominozinho que a gente faz a fileira do dominó, derruba um e ele vai derrubando tudo? Então, é exatamente isso. E nós deixamos de salvar vidas, tocar pessoas, porque pelo nosso ego, pelo nosso eu ser grande demais. Às vezes, o nosso chamado, como eu já disse antes, está dentro da nossa casa. Ah, eu preciso orar pela minha filha. Eu preciso conduzir, interceder pela minha filha. Eu sou uma mulher de oração e eu tenho que passar isso para ela. Eu sou uma mulher de oração e eu tenho que orar pela minha mãe. Eu sou uma mulher de oração e eu tenho que orar pelo meu marido. E os homens também. Eu sou um homem de oração e eu tenho que orar. E eu não tenho nem orado por eles. Por que isso? Então, são coisas simples. Às vezes a gente pensa que todo mundo tem um chamado igual do Teófilo. Cara, eu não tenho um chamado do Teófilo, não tenho mesmo, porque eu não consigo ficar longe da minha família, cara. Não consigo. Eu sou muito caseiro, eu sou muito doméstico, eu sou muito do lar, sabe? Até eu brinco com a Tati, eu casei pra ficar junto. Não tem esse negócio não de sair sozinho, igual às vezes eu penso em fazer viagem de moto. Eu não vou porque alguém tem que ficar com o Aaron, com a Liz. A Liz nem tanto, né? A Liz já fica nos lugares, já sabe se virar, mas alguém tem que ficar com o Aaron e ela não vai comigo. Então eu não vou, simples assim, porque eu não casei pra sair sozinho, pra ficar sozinho. E é isso. Você entendeu? E o último, que é o mais importante, é orar. A todo tempo nós temos que orar. Sabe? O anterior eu coloquei, estou sendo Jesus no meu ministério, que é a família. Na igreja, nós somos uma família espiritual. O apoio é uma família espiritual. E às vezes nós estamos aqui e eu não, nas minhas orações, eu não oro pela Camila, por exemplo. Eu não oro pelo César. Eu não oro pela Tati. Eu não oro pelo Tiago. Peraí. Onde eu estou falhando como cristão? No mínimo que eu tenho que fazer como cristão é orar, é interceder, é viver, amar a minha família. E onde eu amo minha família? A partir do momento que eu descubro quem ela é. Quem ela é. Igual,
Nós estamos na família da igreja, uma família espiritual. E como eu consigo perceber que eu tenho necessidade de orar pela Camila, pela Tati, pelo William, pelo Luiz, por todos da equipe, a partir do momento que eu sei que eles têm Deus dentro deles, que eles aceitaram a Jesus. Cara, eu não falo com Jesus o dia todo. Se uma parte do Espírito de Deus está dentro dele, então o que me impede de amá-los? O que me impede de eu interceder pela vida deles? Que isso teria que ser normal na nossa vida. Então, isso eu desafio você a fazer desse momento um momento intencional, um momento de oração. Seja intencional, ore pela sua família, ore pela sua família espiritual e não deixa de ser detalhista. Eu estou lendo um livro que chama Oração de Jabes. É um livro de bolso, sabe? É um livro que você lê em 2 dias. Mas assim, a complexidade do livro é tão grande que eu leio e volto, leio e volto, leio e volto. O quão importante é a oração. O quão importante é você orar por você mesmo. E nós, os grandes homens de oração, os grandes homens de fé, eles começavam as orações orando por eles. E você tem orado por você? E é isso que eu tenho que te perguntar. Você tem orado, você tem intercedido por você? E isso me fez pensar muito, porque eu não estava orando por mim. Eu orava por todos, eu orava pela minha esposa, eu orava por todos da equipe, eu orava pelos pastores e eu não orava por mim. Eu não orava para mim. Não pedia nada, nem saúde. Só agradecia, obrigado Deus. Você entendeu? Então é isso que eu falo para você. O que você tem feito com o seu orar, o que você tem feito com o seu tempo com Deus. Eu separei aqui uns versículos, Gênesis 18:7, Gênesis 15 a 19. 15 a 19, tá bom? Eu vou ler para vocês, para resumir o que nós falamos aqui. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Imagine que Deus criou, nos deu a vida, colocou no jardim do Éden para cultivá-lo. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus as trouxe ao homem para ver como esses se chamaria. E agora, aqui ó, Deus, sabe o que ele nos dá? Relacionamento. Olha aqui ó, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamarias, porque o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Deus, ele criou a terra, ele criou o homem, ele criou os animais, ele criou o dia, ele criou a noite. Você acha mesmo que ele precisaria do homem para colocar nome no cão, no cavalo? Não. Mas por que ele fez isso? Porque ele quis intimidade, ele quis relacionamento, ele quis isso, que nossa vida fosse a igreja, que nossa vida fosse chamar de Deus o Maranata a todo tempo na nossa vida. Eu vou tomar uma decisão de gravar esse vídeo. Eu peço a presença do Espírito Santo, eu peço a presença de Deus. Eu vou decidir o remédio que vou tomar. Eu peço a presença de Deus. Eu peço para ver a tomada de decisão. E não, porque senão nós nos tornamos como nós estivéssemos perdendo sempre. A gente toma a decisão e depois a gente corre. Deus, por favor, me ajuda. Faça que seja a melhor decisão, a decisão melhor acertada, seja a decisão correta. Daí, o que acontece conosco? Nós estamos sempre perdendo, saindo sempre na desvantagem. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, cumprindo o que Ele coloca aqui, nós saímos na vantagem. Então, capricha no seu devocional, capricha no seu tempo de oração.
em línguas, capricha no seu de exercer o seu chamado. Não depende de você, depende de Deus que habita em você. E principalmente o seu chamado começa a ser exercido dentro da sua casa, com a sua família, os seus entes queridos. A sua família se estende à igreja ali. Não tenha medo. Ore. E por último, ore. Ore sem cessar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Espero que tenha sido claro o desafio da semana. Procura fazer seu devocional, tempo de oração, se arriscar no chamado, não tenha medo. E todos aqui estamos dispostos a te ajudar. Todos. Independe de mim, da Tati, dos colíderes. Mas eu creio que você pedir para Giovana, você pedir para Delma, elas vão conversar com você, elas vão abrir um tempo para você se você tiver alguma dificuldade, tá bom? E assim, aqueça seu coração. Sábado vai ser um dia incrível, vai ser um momento incrível, que Deus tem preparado, Deus tem revelado muitas coisas, que principalmente Deus vai, o que Ele tem falado muito comigo, é que Deus vai, para sábado, Ele vai quebrar algumas barreiras, alguns estigmas que tem o apoio, sabe? Como porta de entrada, como ser o início. Não. O apoio é o seu lugar para você exercer seu chamado da melhor maneira possível, porque o Espírito Santo que está no Teófilo, está nos pastores, está na pastora Sara, também habita em nós. O que difere deles e a gente é o sim. Então, não perca tempo e dê seu sim e comece a ser intencional. Até mais.